Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo Antunes. Neste vídeo eu vou falar sobre uma personalidade muito importante para o Brasil e que, se temos algumas coisas na nossa Constituição, nas nossas leis, é graças a esta figura que é o Getúlio Vargas. Galera, Getúlio Vargas, que é uma figura importantíssima e muito controversa, nós sabemos, porque ele, ao mesmo tempo que foi um ditador fascista, né? Ele também foi um presidente eleito pelo povo, ok? Então é muito bom lembrar sobre isso, né? Muita gente às vezes fala que Getúlio Vargas é o herói do Brasil, outros dizem que ele foi o vilão. Bom, é muita controvérsia mesmo, mas nesse vídeo vamos falar sobre como foi um pouco antes de ele entrar no poder e também como foi ao longo de seu poder. Mas nesse vídeo eu vou frisar mais sobre o tempo que ele ficou 15 anos consecutivos no governo, sem sair nenhuma vez, galera, de 1930 a 1945, ok, galera? Vamos lá então, vamos falar um pouco antes o que estava acontecendo no Brasil antes de ele assumir. O que acontece, galera? Nós sabemos que tinha no Brasil, né, naquela época, estava tendo a República Café com Leite, a República Oligárquica, né, em que um presidente de Minas Gerais, ele ia lá e indicava uma pessoa para assumir a presidência que fosse paulista, ok? Só que o que aconteceu, galera? Um presidente da época, que era o Washington Luiz, ele foi lá e indicou o Júlio Prestes, que era paulista também. Então os mineiros ficaram muito bravos. Então o que aconteceu? Eles tentaram dar um golpe junto com o exército. E o que aconteceu, galera? Eles foram lá e deram um golpe e, na verdade, antes disso, né, eles colocaram Getúlio Vargas para concorrer à presidência, só que Getúlio Vargas perdeu, galera. Ele perdeu. E o que aconteceu? Um tempo depois, o vice de Getúlio Vargas foi morto e ficou como o governo federal tivesse feito isso. E graças a esse argumento, eles foram lá e aplicaram um golpe sobre o governo atual o governo daquela época, né? Então Getúlio Vargas entrou no poder e ele foi presidente interino por 4 anos, até 1934. Ok, galera? É bom lembrar que na época em que o Getúlio Vargas ficou de 1930 a 1945, teve diversas leis importantíssimas para o Brasil. Uma das coisas mais importantes que teve no governo de Getúlio Vargas foi a criação da CLT, da carteira de trabalho. Foi muito importante para os trabalhadores. Só que cabe lembrar, galera, não estou dizendo que Getúlio Vargas fez isso, que ele não fez por respeito pelo trabalhador, mas na verdade, galera, uma das coisas que fez ele fazer isso foi para ganhar popularidade. Nós sabemos que qualquer governo ditatorial, governo fascista, ele sempre procura a popularidade, entende? Sempre ele procura o apoio da população. Então, vale lembrar disso, né? Mas bom, galera, temos que lembrar que também, nesse período, o Getúlio Vargas proporcionou ao direito da mulher de votar, né? Isso é uma coisa importantíssima. Teve diversas coisas que rolaram. E, galera, é muito importante lembrar que Getúlio Vargas, depois de 1934, ele foi eleito de novo. Mas lembre-se, em 1934 foi feita uma Constituição em que dizia que as eleições seriam feitas de formas indiretas, ou seja, galera, não eram votadas, a população não votava, entende? Era feita uma assembleia e lá eles decidiam quem ia ser o presidente. E o que acontece? Getúlio Vargas foi lá e foi reeleito, ou seja, ele ficou ali e foi até 1937 de forma democrática, digamos assim, né? E o que acontece, galera? Nessa época é muito bom lembrar que eu diria que foi um dos momentos que mostra como o Brasil estava alinhado com o mundo em questão da política. Porque nessa época, galera, no mundo inteiro estavam acontecendo diversas manifestações, governos, né, fascistas, governos que defendiam uma coisa totalmente totalitária, né, defendia muito nacionalismo, uma coisa, ultranacionalismo, não é nem nacionalismo, ultranacionalismo, movimentos radicais. Aqui no Brasil tinha 2 movimentos radicais. Um que era muito parecido com o fascismo de Benito Mussolini, que era a aliança, no caso era a Ação Integralista Brasileira, tá, galera? Essa aí é bom vocês gravarem. E também tinha a ação, no caso a Ação Libertadora, né? No caso do Luiz Carlos Prestes, o mesmo que fez a coluna Prestes em 1920, na tentativa de derrubar o governo das repúblicas oligárquicas, ok? Então, galera, o que acontece? Getúlio Vargas, ele pendia muito para o lado do fascismo, muito para o lado dos integralistas, até porque eles eram muito conservadores, tradicionais, muito religiosos, coisa que Getúlio Vargas também era.
Então o que aconteceu? Ele se pendeu muito para esse lado. Lembrando que o integralismo ele tinha muito apoio também. Então o que aconteceu? O Getúlio Vargas se pendeu para esse lado. Então em 1937 eles organizaram uma forma de poder derrubar o próprio poder, Getúlio Vargas derrubar o seu próprio poder para poder instaurar uma ditadura, né? Justamente porque havia um risco de o comunismo assumir. Até porque, galera, todos os países da época que não eram socialistas tinham muito medo do socialismo que a União Soviética estava propagando. Lembre-se que naquela época todo mundo estava com muito medo, até a população brasileira estava com muito medo disso acontecer. Então o que acontece? Getúlio Vargas decidiu fazer a chamada fake news, uma notícia que não é mentira, né? Errada. Que o que aconteceu, galera? Ele se pronunciou na rádio falando que havia um plano comunista, um plano de matar diversas figuras importantíssimas do governo, matar vários políticos, pessoas, lideranças da população. E o que aconteceu? Isso causou um caos, instaurou um caos na população brasileira. Todos estavam muito assustados e com esse argumento Getúlio Vargas ele foi lá e declarou um Estado Novo, galera, que foi um governo fascista, né, autoritário. E galera, por incrível que pareça, isso foi uma das maiores fake news que o Brasil já sofreu na história, né, galera? Dizer que ele conseguiu enganar uma boa parte da população com essa história. Depois disso, Getúlio Vargas ele teve muitas relações com vários países fascistas, só que em 1941 ele ficou meio assim, dobrado, galera, porque a gente sabe que na Segunda Guerra Mundial, 1941, os Estados Unidos entraram na guerra, e a gente sabe que os Estados Unidos ele tinha uma política de uma boa vizinhança com o pessoal da América inteira, da América do Sul, da América Central e da América do Norte. Então, assim, para o Getúlio Vargas ficar muito do lado do eixo era perigoso e podia, assim, levar uma invasão americana. Então, o que acontece? Getúlio Vargas, sabendo disso, e também por outros argumentos tinha de vários navios brasileiros sendo afundados pelos U-boats alemães, né? Ele foi lá e declarou guerra contra as forças do eixo. Não é à toa que ele até fez uma reunião com o presidente dos Estados Unidos, o Franklin Delano Roosevelt, para ver essa questão. Foi algo muito importante, inclusive eu quero fazer um vídeo falando sobre isso aqui no canal, beleza, galera? Mas então o que acontece? Muita gente diz que naquela época mesmo, pessoas que eram contra o governo aproveitaram, porque nós sabemos que o governo do Benito Mussolini, o governo do Hitler, Adolf Hitler, eram praticamente o mesmo do Getúlio Vargas. O que mudava era algumas coisas minuciosas, né? O único que se diferenciava demais era do Hitler, justamente porque tinha uma política racial, né, galera? Mas fora isso era muito parecido. Não é à toa que todos esses governos tinham até seu próprio Ministério da Propaganda, aqui no Brasil mesmo, e esse Ministério da Propaganda aqui no Brasil era responsável por controlar tudo que a imprensa falava sobre o presidente, né, sobre Getúlio Vargas. E o que acontece, galera? Getúlio Vargas, ao declarar guerra às potências do eixo, muita gente dizia, o Getúlio está querendo, nós brasileiros estamos lutando pela democracia, sendo que no nosso próprio país não está tendo ela. Então foi várias piadinhas que lançaram aí o Brasil afora. Então Getúlio Vargas, depois de várias crises referente a isso, ele foi obrigado, galera, literalmente a sair do poder, porque senão ele já estava sendo até ameaçado. Então o que aconteceu? Ele saiu. Mas olha que interessante, galera, ele era tão popular, tão bem visto pela população, que ele se reelegeu. E ele ficou até 1954, até o dia que ele se suicidou. E ele disse com suas palavras que ele só sairia do Palácio do Catete morto. Então, para vocês terem uma noção, como o cara ele era muito importante, ele teve diversos momentos da história um papel fundamental. Não é à toa que muitos especialistas dizem que o Brasil se industrializou graças ao Getúlio, né? Mas bom, galera, é isso mesmo. Posso fazer vários outros vídeos falando sobre essa figura, né, Getúlio Vargas, falando sobre estatais que ele criou, sobre sua grande importância em algumas partes, na educação, posso falar da área do trabalho, mas uma coisa mais focada, mais específica, né? Posso fazer também. Posso fazer sobre a política do Brasil na Segunda Guerra Mundial, que eu acho que seria um tema muito legal a ser comentado. Mas bom, galera, é isso mesmo.
Peço a todos que deixem o like aí no vídeo para apoiar. E se for novo, se inscreva no canal, não custa nada. E clique no sininho, assim você não vai perder nenhuma notificação, nenhum vídeo novo que será lançado, você vai estar recebendo a notificação. Ok, galera? É isso mesmo então. Falou e fui! Tchau, pessoal!